Feche os olhos por um instante e imagine isto. Você está vivendo na era mais avançada. Civilização como o mundo já conheceu. Cidades se estendem pelo horizonte, com estruturas imponentes e mercados movimentados. Tecnologia e conquistas humanas atingiram alturas que não serão vistas novamente por milhares de anos. A vida é confortável. A vida é fácil. Todos ao seu redor vivem exatamente como querem. A busca incessante por prazer, poder e riqueza. Mas há algo errado. Profundamente, terrivelmente errado. A violência toma conta das ruas. A corrupção corre solta em todos os níveis. Sociedade. As pessoas se usam umas às outras sem consciência. Os fortes dominam os fracos. Casamentos se desfazem com a mesma facilidade que cerâmica. Crianças crescem aprendendo a crueldade com seus pais. O mundo inteiro se tornou um lugar onde o mal não é apenas tolerado, mas celebrado. E no meio deste mundo despedaçado, existe um homem. Apenas um homem que caminha, de forma diferente. Quem vive de forma diferente. Quem adora o Criador, enquanto todos os outros esqueceu o seu nome. O nome dele é Noa. E ele está prestes a receber uma mensagem que mudará tudo. Não apenas para ele, não apenas por sua família, mas por todo o futuro da humanidade. Esta é a história de Noé e o dilúvio. Uma história de julgamento e misericórdia, destruição e salvação. Da fé de um homem quando o mundo inteiro o chamava de tolo. Uma história que o próprio Jesus disse que precisamos entender, porque os dias antes de seu retorno, tudo será como nos dias de Noé. Então, acomode-se, fique à vontade, e deixe-me levá-lo de volta a mais de 4.000 anos atrás. Para um mundo que estava prestes a acabar, e uma família que estava prestes a ser resgatada. Antes de clicarmos juntos no botão de inscrição daqui a pouco, deixe-me dizer uma coisa. Esta jornada nos levará às profundezas de um dos eventos mais dramáticos da história da humanidade. História. Caminharemos com Noé por 120 anos de fé e ridículo. Sentiremos as primeiras gotas de chuva que ninguém jamais havia visto antes. Ouviremos os gritos de um mundo que esperou tempo demais para acreditar. Se você deseja explorar mais histórias bíblicas que dão vida às Escrituras, vá em frente. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. História. Estaremos aqui sempre que você precisar, seja para dormir, refletir ou simplesmente se aproximando de Deus através da sua palavra. Vamos começar pelo começo. Vamos voltar ao mundo antes do dilúvio. Capítulo 1. O mundo antes do dilúvio. O mundo em que Noé nasceu não se parecia em nada com o mundo que conhecemos hoje. Um lugar de maravilhas e terror, de incrível beleza e maldade indizível. De acordo com o capítulo 5 de Gênesis, Noé nasceu 1056 anos depois da criação de Deus. Adão. Pense nisso por um momento. Seu avô era Matusalém, que na verdade Noé caminhou e conversou com Adão por 243 anos. Noé cresceu ouvindo relatos em primeira mão, do jardim do Éden, de como era o mundo antes da entrada do pecado, do comunhão que Adão teve com Deus na brisa da tarde. Mas esse mundo já não existia há muito tempo. A terra antes do dilúvio era drasticamente diferente do nosso mundo atual. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que não chovia naqueles dias. Gênesis 2:6 nos diz que uma névoa subiu da terra e umedeceu toda a superfície do solo. Imagine um mundo onde a água brotava de baixo em vez de cair de cima, onde cada amanhã trouxe uma umidade suave que nutriu as plantações e encheu os rios. O clima era perfeito. Temperaturas amenas em todos os lugares, sem invernos rigorosos ou incêndios. Desertos. A Bíblia indica
que pode ter havido uma camada de vapor envolvendo a Terra, criando um efeito estufa que transformou todo o planeta em algo semelhante a um paraíso tropical. Paraíso. Isso explicaria como as pessoas viveram por centenas de anos. De Noé. O avô Matusalém viveu 969 anos. O próprio Noé viveria 950 anos. Mas embora a Terra fosse bela, a humanidade havia se tornado feia. Gênesis 6:5 pinta um quadro devastador. Então o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e cada intenção dos pensamentos do seu coração era apenas maldade contínua. Cada intenção, cada pensamento, somente maldade, constantemente. Pense nisso por um momento. Não se tratava apenas de algumas pessoas fazendo coisas ruins. Às vezes, esta era uma civilização inteira, onde a maldade havia se tornado a padrão. Onde o mal era a norma. Onde a violência, a corrupção e o sexo eram comuns. A imoralidade era tão generalizada que a bondade quase desapareceu. A Bíblia nos conta que algo misterioso estava acontecendo naqueles dias. Gênesis 6:4 diz: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estudiosos debatem há séculos o significado disso. Alguns acreditam que os filhos de Deus eram anjos caídos que, de alguma forma, assumiram forma humana e geraram descendentes híbridos. Esses nefilins, como são chamados em hebraico, eram guerreiros poderosos, gigantes de tamanho e força tremendos. Outros interpretam isso como a linhagem divina de Sete, casando-se com a linhagem perversa de Caim, resultando em comprometimento espiritual que disseminara ainda mais a corrupção. Seja qual for a natureza exata dos nefilins, uma coisa é clara: algo de sobrenatural estava acontecendo. Os limites que Deus havia estabelecido estavam sendo violados. O mundo estava se transformando em caos. A violência assolava a terra. A palavra hebraica é Hamas, que significa crueldade, injustiça e erro. Imagine caminhar por ruas onde assassinatos eram comuns, onde os fortes tomavam tudo o que queriam dos fracos, onde mulheres e crianças tinham sem proteção, onde contratos e promessas não valiam nada, onde a força fazia o direito e o poder era a única lei. Este era o mundo de Noé. Cidades se espalhavam pela paisagem, mas eram cidades sem consciência. Os mercados fervilhavam de atividade, mas era uma atividade impulsionada pela ganância e pela exploração. As famílias se reuniram, mas os laços familiares foram rompidos pela luxúria e pela traição. Tudo, o tecido social havia se desfeito, e é isso que torna tudo ainda mais trágico. Essas pessoas eram brilhantes. Elas tinham séculos para acumular conhecimento e desenvolver tecnologia. Com uma expectativa de vida de 800 ou em 900 anos, imagine o que uma pessoa poderia aprender e criar. Um metalúrgico poderia passar 200 anos aperfeiçoando sua arte. Um construtor poderia levar 400 anos para aperfeiçoar sua técnica. Experiência. Um único músico poderia dominar todos os instrumentos já criados. A civilização pré-diluviana provavelmente era muito mais avançada do que imaginamos. Os estudiosos acreditam que eles possuíam metalurgia sofisticada, arquitetura complexa e agricultura avançada. Eles possuíam toda a capacidade intelectual que os humanos têm, hoje multiplicado por séculos de experiência. Mas eles usaram tudo isso para o mal. Eles usaram suas longas vidas para aperfeiçoar a maldade. Eles usaram sua inteligência para eles arquitetaram novas maneiras de explorar uns aos outros. Usaram sua força para oprimir. Em vez de proteger, eles usaram sua criatividade para a corrupção, criação, e Deus observou tudo.
A Bíblia diz algo que deveria nos fazer refletir. Gênesis 6:6 nos diz: E o Senhor Deus nos amou e nos fez crer que não haveria morte, mas que haveria de nos fazer crer que não haveria morte. Mas o Senhor se arrependeu de ter criado o homem na terra e ficou triste em seu coração. Deus se entristeceu. O Criador olhou para a sua criação e o seu coração se partiu. Não porque ele cometeu um erro. Deus não comete erros. Mas, por causa dos seres que ele criou, à sua própria imagem, escolheram tornar-se monstros. A terra que ele formou como uma. O paraíso havia se transformado em uma prisão de sofrimento. Mas havia um homem, uma família, uma casa onde as coisas eram diferentes. E é aí que nossa história realmente começa. A seguir, conheceremos Noé, um homem que caminhou com Deus quando ninguém mais o faria. Um homem que acreditou quando o mundo inteiro zombava. Um homem cuja fé não o salvaria. Não apenas sua própria família, mas todo o futuro da raça humana. Você não vai querer. Não se lembram do que acontece quando Deus os chama para fazer algo absolutamente impossível. Capítulo 2. Um homem justo em uma geração perversa. A Bíblia apresenta Noé com 9 palavras simples, mas poderosas. Noé era um justo homem, perfeito em sua geração. Noé andou com Deus, simplesmente perfeito. Caminhei com Deus. Num mundo onde todos se afastaram de Deus, Noé caminhou com ele. Em uma geração onde a maldade era a norma, Noé escolheu a retidão. Em uma cultura que havia esquecido o Criador, lembrou-se Noé. Mas sejamos claros sobre algo. Noé não era sem pecado. A palavra perfeito aqui não significa sem falhas. Significa completo, íntegro. Ter integridade significa: a vida de Noé foi coerente. Aquilo em que ele acreditava de coração correspondia à maneira como ele vivia. Com as mãos. Ele era a mesma pessoa em particular e em público. Seu andar condizia com o que dizia. Imagine o que era preciso para ser essa pessoa no mundo de Noé. Todos os dias, Noé acordava cercado pela corrupção. Quando ele caminhava até no mercado, ele passou pela violência. Quando ele negociava, todos os outros estavam trapaceando e mentindo. Quando participava de reuniões públicas, ouvia o nome de Deus, ridicularizados e blasfemados. A pressão para se conformar devia ser enorme. Por que você vive assim, Noé? Provavelmente perguntaram. Por que você adora um Deus? Você não consegue ver? Por que se recusa a fazer o que todos os outros fazem? Por que age assim? Como se você fosse melhor do que nós. Mas Noé continuou caminhando com Deus. Ele havia aprendido isso com seu pai Lameque e seu avô Matusalém. A linhagem piedosa manteve sua fé através de gerações de perversidade. Quando Lameque chamou seu filho de Noé, que significa descanso ou conforto, e profetizou: Este alguém nos confortará em relação ao nosso trabalho e ao esforço de nossas mãos, por causa do terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque, de alguma forma, sabia que seu filho era especial, que Noé traria algum tipo de alívio da maldição do pecado. Ele não tinha ideia de quão certo estava. Noé casou-se com uma mulher cujo nome não está registrado nas Escrituras, mas ela devia ter. Foi notável. Estar ao lado de um homem que se recusou a fazer concessões em uma situação de compromisso foi algo extraordinário. O mundo exige uma força tremenda. Ela precisaria dessa força de maneiras que não conseguiria. Mas imagine, juntos, Noé e sua esposa tiveram 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Esses meninos cresciam em uma família radicalmente diferente de todas as outras, ao redor deles. Enquanto outros pais ensinavam seus filhos a pegar o que queriam, Noé ensinou seus filhos a honrar a Deus.
Enquanto outras mães encorajavam suas filhas ao contrário de Noé, que usava sua beleza para manipular, a família dele prezava pela pureza e fidelidade. Você consegue imaginar criar filhos para seguir a Deus quando todas as outras influências estão sobre a terra? A sociedade os puxa na direção oposta? Toda vez que Sem, Cam e Jafé iam lá fora, eles viram coisas que o pai lhes havia ensinado serem erradas. Todo amigo, eles viviam segundo regras diferentes. Cada conversa desafiava os valores de sua casa, mas, de alguma forma, Noé e sua esposa mantiveram sua família unida, mantiveram-na fiel, mantive-os caminhando com Deus. A Bíblia não nos diz qual era a profissão de Noé. Algumas tradições sugerem que ele era agricultor, pregador ou ambos. O que sabemos é que ele tinha reputação. As pessoas sabiam quem era Noé, sabiam que ele era diferente, sabiam que ele afirmava andar com Deus e provavelmente pensaram que ele era um tolo. Lá vai Noé, poderiam ter dito, ainda rezando para seu Deus invisível. Continua se recusando a aproveitar a vida como o resto de nós. Continua agindo como se fosse algo ruim. Isso vai acontecer se não mudarmos nossos hábitos. Mas algo ruim estava prestes a acontecer. Algo pior do que qualquer um poderia imaginar. Noé tinha 500 anos quando seus 3 filhos nasceram. Ele havia vivido metade de um século. Ele viu o mundo piorar cada vez mais durante o milênio. Testemunhou o aumento da violência. Ele tinha visto a maldade se espalhar. Ele tinha testemunhado o mal se tornar normal. E então, um dia, Deus falou com ele. Não sabemos exatamente como Deus se comunicou com Noé. Ele ouviu uma voz audível? Deus lhe apareceu em uma visão? Ou ele simplesmente sabia em seu espírito, com absoluta certeza? Certeza de que Deus estava falando? A Bíblia não nos diz o método, apenas uma mensagem. E a mensagem foi devastadora. O fim de toda a carne chegou diante de mim, disse Deus, pois a terra está cheia de violência por meio deles. E eis que os destruirei juntamente com a terra. Destruam-nos, destruam a terra, fim de toda a carne. Deixe essas palavras penetrarem por um momento. Deus estava anunciando o fim do mundo, o fim de tudo que Noé conhecera, o fim de todas as cidades, de todos os mercados, cada campo e floresta, o fim de seus vizinhos, sua família extensa, todos que já havia conhecido fora de sua família imediata. O mundo inteiro seria julgado. Como Noé reagiu a essa notícia? A Bíblia não registra nenhuma discussão ou questionamento por parte dele. Questionar ou pedir a Deus que reconsidere. Não mostra ele barganhando como Abraão faria mais tarde por Sodoma e Gomorra. Noé simplesmente acreditou em Deus e preparados para obedecer. Mas a mensagem de Deus não terminou com o julgamento. Ela continuou com a misericórdia. Mas estabelecerei a minha aliança contigo, disse Deus a Noé, e entrarás em a arca, você, seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos com você. Uma aliança, uma promessa, um plano de salvação. Deus ia destruir o mundo, mas ele também iria preservar um remanescente. Ele iria julgar o pecado, mas ele irá resgatar os justos. E então, Deus disse a Noé para fazer algo que deve ter soado absolutamente insano. Construa uma arca para você. Uma arca, um barco enorme, num mundo onde nunca choveu. Se você achou essa história fascinante e quer ouvir mais histórias bíblicas, continue lendo. Dessa forma, certifique-se de se inscrever e clicar no botão Gostei. Isso ajuda outras pessoas. As pessoas também encontram essas histórias. Deixe um comentário abaixo me dizendo qual Bíblia você usa.
qual história você gostaria de ouvir em seguida? Suas sugestões realmente ajudam a direcionar o que abordamos. Agora, vamos falar sobre a arca que Deus ordenou a Noé que construísse. Porque o que Deus estava. O ato de perguntar foi absolutamente extraordinário. Capítulo 3. A estranha mandamento de Deus. Deus deu instruções extremamente específicas a Noé. Nada foi deixado ao acaso. Tudo. A dimensão, cada material, cada detalhe foi prescrito pelo próprio Deus. Faça para você uma arca de madeira de cipreste, disse Deus. Faça compartimentos na arca e cubra-a com dentro e fora com piche. Madeira de gopherwood. Os estudiosos ainda debatem o que essa madeira realmente era. Alguns acreditam que era. O cipreste é conhecido por ser leve, porém durável e resistente à deterioração. Outros, sugere-se que possa ter sido um tipo de madeira que não existe mais. Seja o que for, era forte o suficiente para suportar o que estava por vir. Então, Deus deu as dimensões. O comprimento da arca será de 300 côvados, sua largura é de 50 côvados e sua altura é de 30 côvados. Vamos traduzir isso para medidas que entendemos. Um côvado tinha aproximadamente 18 polegadas, 18 centímetros. Polegadas, o comprimento do cotovelo de um homem até a ponta dos dedos. Isso significa que a arca tinha, com aproximadamente 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. Para se ter uma ideia, isso é mais comprido que um campo de futebol. É aproximadamente metade do comprimento do Titanic. Não era um barquinho. Era uma embarcação gigantesca, maior do que qualquer coisa que Noé já tivesse visto ou imaginado. Engenheiros navais modernos estudaram as dimensões que Deus deu a Noé e fizeram uma descoberta fascinante. A proporção entre comprimento, largura e altura cria algo incrível. Estabilidade. A arca não podia virar. Podia balançar terrivelmente em mares tempestuosos, mas ela não conseguia virar. As dimensões eram perfeitas para sobreviver a condições catastróficas. Deus continuou com mais detalhes. Farás uma janela para a arca e deverá terminar a arca a um côvado de altura e colocar a porta dela no seu lado. Você o fará com os convéses inferiores, o segundo e o terceiro. 3 decks, vários cômodos, uma janela perto do topo para iluminação e ventilação. Uma única porta lateral. Cada detalhe tinha uma função. A arca teria aproximadamente 101 mil pés quadrados de área útil. Isso é equivalente a cerca de 20 quadras de basquete de tamanho padrão. Com 3 níveis, você está com mais de 300 mil pés cúbicos de espaço. Há espaço suficiente para animais, comida, suprimentos. E a família de Noé para viver por mais de um ano. Mas eis o que torna essa ordem tão notável. Noé nunca tinha visto chuva. Lembre-se, o mundo era regado pela névoa que vinha do solo. O conceito de água, cair do céu, era algo completamente estranho para ele. E Deus estava lhe dizendo para construir um barco gigantesco para sobreviver a uma inundação que cobriria toda a terra. Seria como se Deus aparecesse para você hoje e lhe dissesse para construir uma nave espacial, para escapar de uma invasão alienígena. Você nunca viu um alienígena. Você nunca ouviu falar de qualquer pessoa construindo uma nave espacial no quintal de casa. Mas Deus diz que ela está a caminho, então é melhor começar a construir. Foi isso que Noé enfrentou. E tem mais. Deus disse a Noé exatamente porque isso era necessário. E eis que eu mesmo trago um dilúvio sobre a terra, para destruir tudo debaixo dos céus. A carne, na qual reside o fôlego da vida, morrerá tudo o que há na terra. Tudo, cada pessoa, cada animal, cada ser vivo. Aniquilação completa. Mas então,
veio a promessa de salvação. Mas estabelecerei a minha aliança convosco, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos e de todo ser vivente, de toda a carne, trareis 2 de cada espécie para dentro. A arca, para os conservar vivos contigo, serão macho e fêmea. Noé não estava apenas construindo um barco para sua família. Ele estava construindo uma embarcação de resgate para todo o reino animal, 2 de cada tipo de ave, gado e réptil, coisa, e dos animais limpos, aqueles adequados para o sacrifício, ele pegava 7 pares. Você consegue imaginar Noa tentando explicar isso para sua família? Filhos, reúnam-se. Preciso lhes contar algo. Deus falou comigo. Vão destruir o mundo com um dilúvio. A água vai cair do céu e cobrirá toda a terra. Tudo e todos morrerão. Mas nós vamos construir um barco gigante. Encha-o de animais e Deus nos salvará. Como você acha que foi essa conversa? Não sabemos se os filhos dele acreditaram nele imediatamente ou se tiveram dúvidas. Não sabemos. Não sabemos se a esposa dele estava confiante ou preocupada. O que sabemos é que toda a situação, a família se comprometeu com o projeto. Todos escolheram acreditar em Noa. Todos escolheram confie que Deus falou e que a obediência era necessária. Pense no que isso significava na prática. Noé teve que adquirir quantidades enormes de madeira de gopher wood. Ele teve que cortá-la, moldá-la e montá-la. Ele precisava de ferramentas, provavelmente. Ferramentas que ele teve que inventar ou aprimorar. Ele precisava de piche para selar todas as juntas internas. E ele precisava projetar a estrutura interna, os cômodos, os estábulos para os animais, áreas de armazenamento de alimentos. E ele teve que fazer tudo isso enquanto vivia em uma sociedade violenta e corrupta que achei que ele estava louco. Onde ele a construiu? A Bíblia não diz, mas deve ter sido em algum lugar acessível. Um lugar onde ele pudesse trabalhar por décadas sem ser interrompido. Um lugar. Sua família conseguiu viver enquanto a construção continuava ano após ano. Alguns estudiosos estimam que a arca poderia ter pesado até 10.000 toneladas quando totalmente recolhida. Carregado. Este não era um projeto que você pudesse esconder. Não era algo que você pudesse fazer, silenciosamente. Todos num raio de quilômetros teriam sabido da arca de Noé. E todos teriam uma opinião. O custo deve ter sido enorme, não apenas em materiais e mão de obra, mas em reputação, em posição social, em relacionamentos. Todos os amigos que pensavam em Noa. Ele havia perdido a cabeça. Todos os membros da família se distanciaram. Todos os vizinhos. Que zombou. Mas Noa não parou. Ele não desistiu. Ele não fez concessões, nem buscou atalhos. Decidi que era muito difícil. Gênesis 6:22 diz algo belo e poderoso. Assim fez Noé. Segundo o que lhe foi dito, ele fez tudo o que Deus lhe ordenou. Conforme tudo o que Deus ordenou. Não apenas uma parte, não a maior parte. Tudo. Então ele fez. Não foi apenas que ele pensou nisso. Não foi apenas que ele tentou. Então ele fez. Obediência completa. Fidelidade total. Confiança absoluta. A seguir, falaremos sobre como foram realmente esses 120 anos. O cotidiano. A árdua tarefa de construir algo que todos consideravam uma tolice. O escárnio que Noé suportou. A fé necessária para continuar martelando, serrando e selando quando não havia uma nuvem no céu. Foi ali que a fé de Noé foi verdadeiramente testada. Capítulo 4. 120 anos de zombaria. Deus disse a Noé que ele teria 120 anos. Gênesis 6:3 diz: O meu espírito não contenderá com o Senhor, nem com a sua alma, nem com o seu espírito, nem com a sua alma. O homem para sempre,
pois ele é de fato carne. Contudo, seus dias serão 120 anos. 120 anos de construção. 120 anos de pregação. 120 anos de advertências. 120 anos sendo chamado de tolo. Pense em quanto tempo isso realmente representa. É mais tempo do que a maioria de nós viverá. Vidas inteiras. Imagine começar um projeto aos 20 anos e não terminar isso até os 140 anos. Imagine avisar as pessoas sobre algo por 120 anos. E sem que absolutamente ninguém fora do seu círculo familiar mais próximo acreditasse em você. Essa era a realidade de Noé. O apóstolo Pedro chama Noé de pregador da justiça, em 2 Pedro 2:5. Significa que, enquanto Noé construía a arca, ele também proclamava a mensagem de Deus. Ele estava alertando as pessoas. Ele estava implorando para que elas se afastassem de sua maldade. Estava explicando por que o julgamento estava chegando e como eles poderiam ser salvos. E eles riram dele. Você consegue ouvi-los? Noé, você está construindo o quê? Um barco para uma enchente? O que é um dilúvio, Noé? De onde viria toda essa água? Do céu? É isso aí. Ridículo. Noé, você vem dizendo isso há 10 anos, 20 anos, 50 anos. Onde está a sua inundação, velho? Onde está esse julgamento de que você tanto fala? Noé, olhe para o mundo. A vida é boa. Somos prósperos. Somos poderosos. Você está se divertindo. Por que seu Deus destruiria tudo isso? Você está delirando. Ano após ano. Década após década. O escárnio nunca cessou. Imagine os filhos de Noé crescendo e ouvindo o pai ser ridicularizado. Imagine-os como jovens sendo provocados por seus colegas. Seu pai é maluco, sabia? Todo mundo lhe diz isso. Por que você perde seu tempo ajudando-o a construir esse barco ridículo? Mas eles continuaram construindo. O cheiro de madeira de gopher recém-cortada enchia o ar todos os dias. O som de martelos e as serras se tornaram a trilha sonora de suas vidas. O cansaço físico da mudança, vigas maciças, estruturas de madeira moldadas, aplicação de piche em todas as superfícies. Isso era trabalho árduo e extenuante que durou mais de um século. E enquanto eles trabalhavam, o mundo ao seu redor piorava. Jesus descreveu isso desta forma em Mateus 24, 38, 39. Pois, assim como nos dias anteriores, eles estavam comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até que, no dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que o dilúvio veio e os levou, todos para longe. Comer e beber, casar e dar em casamento, a vida como sempre. Ninguém. Acreditavam que o julgamento estava chegando. Ninguém levou Noé a sério. Estavam todos muito ocupados, vivendo suas vidas, buscando seus prazeres, perseguindo seus desejos. E o tempo continuou passando. Será que Noé alguma vez duvidou? A Bíblia não nos diz, mas ele era humano. Deve ter havido alguma dúvida. Já fazia dias que ele olhava para a enorme estrutura que estava tomando forma e se perguntava se ele realmente ouvira a voz de Deus. Dias em que o escárnio doía mais do que o normal. Dias em que ele se sentia cansado, velho e tolo. Mas então ele se lembraria. Deus havia falado. Deus havia prometido. Deus havia ordenado. E Noé escolheu acreditar em Deus, em vez de acreditar em todo o mundo ao seu redor. Isso é fé. Fé verdadeira. Fé bíblica. Fé não é acreditar quando é fácil. Fé é acreditar quando tudo e todos dizem que você está errado. Fé é obedecer quando você não consegue ver o resultado. Fé é confiar em Deus mais do que em si mesmo, seus próprios olhos e ouvidos. Hebreus 11:7 expressa isso desta forma: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não aconteceram, não morreu. Contudo,
Ao ver isso, movido por temor piedoso, preparou uma arca para o salvamento de sua família, por meio da qual ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é de acordo com a fé. Coisas ainda não vistas. Noé estava se preparando para algo que nunca havia acontecido. Ele estava acreditando na palavra de Deus, mesmo sem nenhuma evidência física de que a água poderiam cair do céu em tais quantidades. E repare no que mais esse versículo diz. Noé condenou o mundo. Como? Por meio de sua obediência. Cada golpe de martelo era um sermão. Cada tábua que ele colocava era um aviso. Cada dia que ele aparecia para trabalhar na arca era um testemunho de que Deus havia falado e o julgamento estava chegando. Sua própria obediência era uma repreensão a todos que se recusavam a ouvi-lo. À medida que os anos se transformavam em décadas e as décadas em um século, as coisas mudaram. Os filhos de Noé cresceram e se casaram. Sem encontrou uma esposa. Cam encontrou uma esposa. Jafé encontrou uma esposa. 3 jovens mulheres que escolheram se juntar a essa estranha família com suas crenças estranhas e seu barco estranho. Essas noras deviam ser mulheres notáveis. Elas se casaram com alguém de uma família que foi alvo de chacota por todos. Eles se comprometeram com um homem cujo pai estava construindo um barco gigante em preparação para uma inundação que ninguém acreditava que aconteceria. Eles escolheram fé acima do conforto, obediência acima da aceitação social. E eles também ajudaram no trabalho, preparando os suprimentos. Calculando a quantidade de comida, seria necessário planejar como armazená-lo, descobrir como cuidar dos animais. A arca foi tomando forma lentamente, a estrutura de enormes vigas, o revestimento do casco, os 3 decks com seus quartos e corredores, a aplicação cuidadosa do ângulo de inclinação, para tornar tudo à prova d'água, a única porta, a janela perto do topo, e ainda nada de chuva. Se você está gostando dessa análise aprofundada da história de Noa, clique no botão curtir e deixe um comentário dizendo o que mais te surpreendeu nessa conta. E compartilhe. Vídeo com um amigo ou familiar que precisa ouvir sobre fé que não desistir. Pode ser exatamente o que eles precisam hoje. Agora, com o fim desses 120 anos, tudo estava prestes a mudar. As zombarias estavam prestes a acabar. Os avisos estavam prestes a se tornar realidade. E Noa estava prestes a enfrentar a semana mais intensa de toda a sua vida. Capítulo 5. A última semana. Após 120 anos de construção, pregação e advertência, a arca foi concluída. Ali estava, imponente e completa, um testemunho de fé e uma advertência de julgamento. E então Deus falou com Noé novamente. Entrem na arca, vocês e todos os seus familiares, disse Deus, porque eu vi que vocês sejam justos diante de mim nesta geração. Chegou a hora. Após 120 anos, a espera havia terminado. O momento havia chegado. Mas primeiro, os animais tinham que chegar. Deus disse a Noé para tomar 2 de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, e 7 pares de cada animal e ave limpos. Mas eis o que é notável. Noé não precisou ir buscá-los. Gênesis 7:9 diz: 2 a 2 eles entraram. A arca para Noé, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Eles vieram até Noé. Deus os trouxe. Consegue imaginar a cena? De todas as direções, começaram a chegar animais. Criaturas que Noé já tinha visto antes, e talvez alguns que ele não tivesse visto. Pássaros voando de regiões distantes. Animais de grande porte, caminhando firmemente em direção à arca. Pequenas criaturas correndo ao lado. Répteis,
mamíferos, insetos, todos se movendo com um propósito em direção a este barco enorme. As pessoas devem ter parado para observar. Isso foi algo sem precedentes. Animais. Eles não se comportam dessa maneira naturalmente. Eles não se organizam e marcham em direção a um único destino. Mas eis que eles chegavam, aos pares e em grupos, movendo-se como se guiados por uma mão invisível. Porque eles estavam lá. Deus os estava reunindo. Deus os estava enviando. Deus estava cumprindo sua promessa de preservar a vida durante o julgamento vindouro. Noé e sua família trabalharam rapidamente, conduzindo os animais aos seus lugares. A arca. O projeto incluía quartos e baias. Animais diferentes precisavam de espaços diferentes. Comida. Tudo precisava ser acessível. A água precisava estar disponível. Tudo precisava estar organizado. Para uma longa viagem. Quanto tempo isso levou? A Bíblia diz em Gênesis 7:4: Pois depois de mais 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E assim fizeram. 7 dias para embarcar tudo e todos. 7 dias. Uma semana. É todo o tempo que resta. Imagine aqueles 7 dias. A atividade em torno da arca teria sido incrível. Animais chegando constantemente. O som dos pássaros, o mugido do gado, os rugidos de animais selvagens. Noé e seus filhos os guiando para dentro da arca. Suas esposas organizar os materiais e fazer os preparativos finais. E as pessoas assistindo. Ah, como elas devem ter assistido. Durante 120 anos, eles zombaram de Noé. Durante 120 anos, eles ignoraram seus avisos. Mas agora, algo era diferente. Agora, os animais estavam chegando. Agora, a arca estava sendo construída. Carregado. Agora, a família de Noa estava se preparando para entrar. Alguém acreditava nisso, mesmo naquela época? Alguém pediu para vir junto? A Bíblia não diz. Mas Jesus disse em Mateus 24:39. E eles não perceberam nada até que veio o dilúvio e levaram todos embora. Eles não sabiam, ainda não acreditavam. Mesmo com as provas bem diante de seus olhos, eles se recusaram a aceitar que o julgamento estava chegando. Essa é a dureza do coração humano. Essa é a cegueira do pecado. Isso acontece quando as pessoas ignoram a Deus por tanto tempo que não conseguem mais reconhecê-lo. A voz dele permanece mesmo quando ele está gritando. No 7º dia, tudo estava pronto. Todos os animais estavam a bordo. Todos os suprimentos. Estava tudo armazenado. Todos os preparativos estavam completos. E então, chegou o momento que iria mudar tudo. Gênesis 7:7 diz: Então Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, foi para a Flórida, para dentro da arca por causa das águas do dilúvio. 8 pessoas. Em todo o mundo, apenas 8 pessoas acreditaram em Deus. Apenas 8 pessoas obedeceram. Apenas 8 pessoas seriam salvas. Noé entrou primeiro, provavelmente por ser o chefe da família. Depois, sua esposa, que estiveram ao seu lado por mais de um século. Então Sem e sua esposa, Cam e sua esposa, Jafé e sua esposa. 8 pessoas atravessando aquela única porta para dentro do segurança da arca. O que eles estavam sentindo? Alívio por a longa espera ter terminado? Medo do que estava por vir? O que estava por vir? Luto por um mundo que se recusou a ouvir? Provavelmente tudo isso junto. E então, aconteceu algo que causa arrepios. Gênesis 7:16 diz: Então, os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor o trancou dentro. O Senhor o trancou lá dentro. Noé não fechou a porta. Seus filhos não fecharam a porta. O próprio Deus fechou a porta. Você consegue imaginar aquele momento?
a porta maciça da arca se fechando. Não por mãos humanas, mas por poder divino, o som do selamento, a sua finalidade. E do outro lado, todos os outros, todos que tinham rido, todos que tinham zombaram, todos aqueles que se recusaram a acreditar. Todos eles, de repente, do lado de fora, com a porta fechada pelo próprio Deus. Algo profundo está acontecendo aqui. O mesmo Deus que providenciou a salvação também executou o julgamento. O mesmo Deus que abriu o caminho da fuga também o fechou. Quando chegar a hora, a misericórdia de Deus tem limites. A paciência de Deus tem um fim. A graça de Deus tem um prazo limite. Para aqueles que estavam dentro da arca, havia segurança. Para aqueles que estavam fora, não havia nenhuma. E então, eles esperaram. Os animais se acomodaram. A família encontrou seus espaços. Tudo estava em silêncio dentro da arca. Mas eles esperaram. Porque a chuva não tinha parado. Já começou? Quanto tempo eles esperaram na arca antes do dilúvio começar? Não sabemos. Com certeza. Mas não deve ter sido muito tempo. Talvez algumas horas. Talvez um dia. Mas tempo suficiente para que Noé olhasse ao redor para sua família, para os animais, para os suprimentos e pensasse: nós realmente conseguimos, obedecemos, estamos prontos. E lá fora, a vida continuava, comendo e bebendo, casando e dando em casamento, tudo como sempre. Ninguém se preocupava, ninguém temia, ninguém acreditava, até que o céu começou a mudar, até que a primeira gota caiu, até que a terra começou a agitar. Em seguida, vivenciaremos algo que nenhum ser humano jamais experimentou: o rompimento das fontes do grande abismo, a abertura das janelas do céu, o início do dilúvio que remodelaria o mundo inteiro. Capítulo 6. As fontes das profundezas. Gênesis 7:11 nos dá a data exata. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, naquele dia, as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu se abriram. Todas as fontes do grande abismo. As janelas do céu. 2 fontes de água, liberados simultaneamente. Vamos falar sobre o que isso significa, porque não foi apenas chuva. Foi algo mais, muito mais catastrófico. As fontes do grande abismo referem-se às nascentes de água sob a superfície da Terra. Superfície. Muitos geólogos acreditam que, antes do dilúvio, havia enormes reservatórios subterrâneos de água sob a crosta terrestre. Quando essas fontes, quando a água se rompeu, não foi como uma nascente suave borbulhando na superfície. Foi uma explosão violenta. Erupção de água vinda de baixo. Imagine geysers de tamanho e poder inimagináveis. Imagine a terra se abrindo e água jorrando a centenas de metros de altura. Imagine mares subterrâneos. E romperam na superfície com tamanha força que carregaram pedras e detritos. Esta foi uma catástrofe geológica de proporções bíblicas. Ao mesmo tempo, as janelas do céu se abriram. Esta bela frase descreve algo sem precedentes. Lembre-se, nunca havia chovido antes. O mundo estava regada pela névoa. Mas agora, a camada de vapor que envolvia a terra colapsou. Toda aquela água que estava suspensa na atmosfera desabou. Abaixo. Isso não foi uma chuva de primavera, nem mesmo uma tempestade forte. Foi uma dilúvio, uma torrente. Água caindo com tanta força e velocidade que não dava para ver 10 pés à sua frente. De cima e de baixo, a água vinha. E continuava vindo. As pessoas que zombaram de Noé durante 120 anos, de repente, não estavam mais rindo. As primeiras gotas devem ter parecido curiosas. Chuva? O que é isso? Mas, à medida que continuava, à medida que se intensificava,
À medida que o solo começava a rachar e a água jorrava de baixo, o terror substituiu o escárnio. Eles correram para a arca. Devem ter ido. Bateram na porta. Gritaram por Noé os deixou entrar. Eles imploraram, suplicaram, prometeram acreditar, a mudar, seguir a Deus se ele apenas abrisse a porta. Mas a porta permaneceu fechada, porque Deus a havia fechado. E o que Deus fecha, ninguém fecha. Pode abrir. Você consegue imaginar estar dentro da arca e ouvir aqueles gritos? Ouvir o terror? Saber que pessoas que você alertou por décadas agora estavam enfrentando o julgamento que você... O que eles tinham dito que estava por vir? Noa e sua família não conseguiram salvá-los. Chegou a hora de... A salvação havia passado. A porta estava fechada. Esta é uma das verdades mais difíceis de toda a Escritura. A paciência de Deus é incrível. A misericórdia de Deus é imensa. A graça de Deus é abundante. Mas eles não são infinito. Chega um ponto em que a porta se fecha. Quando chega a hora do arrependimento, termina. Quando o julgamento for proferido. Dentro da arca, a família de Noé sentiu os primeiros movimentos. À medida que a água se acumulava ao redor da base da arca, ela começou a se mover. A enorme embarcação que estava sobre ela, o solo, que estava seco há 120 anos, começou a flutuar. Gênesis 7:17 diz: O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas aumentou e ergueu a arca. E ela se elevou acima da terra. Ela se elevava muito acima da terra. A arca foi projetada para isso. Suas dimensões a tornavam incrivelmente estável. Mas estável não significa confortável. À medida que as águas subiam, e se girasse, a arca teria balançado e oscilado. Tudo dentro dela tinha que ser. Era preciso garantir a segurança. Os animais precisavam ser mantidos calmos. A família precisava se manter firme. E a chuva continuou. Dia após dia. Noite após noite. Por 40 dias e 40. A noite nunca parava. Nem por 1 hora. Nem por 1 minuto. Constante, implacável. Chuva. Entretanto, as águas subiram. Gênesis 7:19 e 20 nos diz: E as águas prevaleceram, extremamente na terra, e todos os altos montes debaixo de todo o céu estavam cobertas. As águas avançaram 15 côvados para cima, e as montanhas estavam a bordado. As montanhas estavam cobertas. Pense nisso. Até os picos mais altos desapareceram. Debaixo d'água, a terra tornou-se um vasto oceano, sem nenhuma terra visível em qualquer lugar. Cada colina, cada montanha, cada vale, tudo submerso. A inundação não foi local, não foi regional, foi global, total, completa. E fora da arca, tudo morreu. Gênesis 7:21-23 descreve isso. E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, aves, e o gado, e os animais selvagens, e todo o animal rastejante que se move sobre a terra, e todo o homem. Todos aqueles em cujas narinas havia o sopro do espírito da vida, todos aqueles que estavam em a terra seca morreu. Assim, ele destruiu todos os seres vivos que havia sobre a face da terra. A terra, tanto o homem como o gado, os répteis e as aves do céu. Eles eram destruídos da face da terra. Somente Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Permaneceu vivo. Só Noé, só a sua família, só os animais que estavam com eles. Todo o resto tinha desaparecido. A violência que assolava a terra chegou ao fim. A maldade que tanto afligia. Deus foi varrido. A corrupção que se espalhou como um câncer por todos os lados. O nível da sociedade foi destruído. O julgamento de Deus foi completo. Mas, em meio a esse julgamento, a misericórdia de Deus se manifestou. 8 pessoas sobreviveram. Representantes de todos os tipos de animais sobreviveram. O futuro do mundo estava preservado dentro de um barco.
Esse é o padrão que vemos em toda a Escritura. Deus julga o pecado, mas Deus também proporciona salvação para aqueles que creem. A ira de Deus é real, mas a graça de Deus também é real. E o mesmo evento que destrói os ímpios salva os justos. Se esta história lhe toca, se você está refletindo sobre julgamento e salvação, e a importância de estar do lado certo daquela porta quando ela se fechar, deixe um comente e me diga o que achou. E não se esqueça de se inscrever, porque falamos da Bíblia, histórias que importam, que nos desafiam e nos transformam. A chuva finalmente parou, mas a água não baixou imediatamente. Noé e sua família tinham uma longa jornada pela frente. Uma jornada que testaria sua força e resiliência. Fé de novas maneiras. Capítulo 7. 40 dias e 40 noites. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu. Imagine só. Mais de um mês de chuva constante e torrencial. O dia se misturando com a noite, que se mistura com o dia, sem trégua, na tempestade. O som da água batendo contra o teto da arca devia ter sido ensurdecedor. Dentro da arca, a vida precisava continuar. Os animais precisavam ser alimentados. A água precisava ser reposta, distribuídos. O lixo precisava ser gerenciado. A família precisava comer e dormir e manter algum tipo de rotina em meio a esse caos flutuante. Isso não era um cruzeiro de lazer. Era uma questão de sobrevivência. A arca balançava e rolava com as ondas. A escuridão lá dentro, quebrada apenas pela luz da janela próxima. O lugar devia ser opressivo. O cheiro de animais em espaços confinados, o ruído constante, a incerteza do que estava acontecendo lá fora, tudo isso testaram sua força mental e emocional. Mas eles tinham uns aos outros. 8 pessoas unidas pela fé e pela família. Sem, Cam e Jafé cresceram trabalhando nessa arca. Suas esposas escolheram se juntar a eles. Esta família sabia o que isso significava. Noa e sua esposa os haviam conduzido até ali com fé inabalável. E eles tinham Deus. Em algum lugar no meio daquela tempestade, eles sabiam que Deus estava com eles. Deus os havia encerrado. Deus os estava protegendo. Deus os ajudaria a superar isso. Após 40 dias, a chuva finalmente parou. Consegue imaginar o alívio? O som. A chuva no telhado havia se tornado tão constante que o silêncio devia ser surpreendente. Não cai mais água do céu. As janelas do paraíso se fecharam, mas a água na terra não desapareceu. Gênesis 7:24 diz: E as águas prevaleceu na terra 150 dias. 150 dias. Isso dá 5 meses. 5 meses à deriva em um mundo à parte. Oceano sem terra à vista. 5 meses cuidando de animais e suprimentos e sanidade enquanto a arca derivava para onde as correntes a levassem. Para onde a arca estava indo. Noé não tinha como guiá-la. Ele não tinha controle sobre ela, direção ou velocidade. A arca foi projetada não para viajar com eficiência, mas para flutuar, com segurança. Era essencialmente uma barcaça gigante, completamente à mercê do vento e das ondas. Mas Noé não estava à mercê do vento e das ondas. Ele estava nas mãos de Deus. E Deus estava guiando a arca exatamente para onde ela precisava estar. Durante esses meses, em que Noé pensou? Será que ele se perguntou se as águas iriam? Ele questionou como seria o mundo quando isso acontecesse? Ele se perguntou como seria o mundo quando isso acontecesse? Sentir tristeza pelo mundo que se perdeu, mesmo que esse mundo fosse perverso? A Bíblia não nos revela seus pensamentos, mas nos conta algo belo. Gênesis 8:1 diz: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais
e de todos os que ali viviam, e de toda a terra que ali viviam, e de todos os animais que estavam com ele na arca. Deus se lembrou. Isso não significa que Deus havia esquecido e de repente se lembrou. Significa que Deus agiu. Deus se moveu. Deus iniciou a próxima fase do seu plano. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. As fontes das profundezas e as janelas do céu também se fecharam, e a chuva. As águas do céu foram contidas e recuaram continuamente da terra. A água começou a baixar. Mas para onde foi? Essa é uma das perguntas. As pessoas perguntam sobre o dilúvio. Se toda a terra estava coberta de água, onde? Para onde vai toda essa água? Muitos geólogos acreditam que o dilúvio remodelou toda a superfície da terra. Cadeias montanhosas se ergueram. Bacias oceânicas afundaram. A água que cobria as montanhas fluíram para essas profundezas oceânicas recém-formadas. A terra em que vivemos hoje se parece com isso. Nada se parecia com a terra antes do dilúvio. A topografia foi completamente alterada. Isso explicaria muita coisa sobre o que observamos em geologia. As enormes camadas de rochas sedimentares. Os fósseis enterrados nessas camadas. As evidências de águas rápidas. Deposição em todo o mundo. O Grand Canyon e outras formações geológicas que apresentam sinais de ação catastrófica da água. Mas Noé não sabia nada disso. Tudo o que ele sabia era que o nível da água estava baixando, lentamente, muito lentamente, mas diminuindo de forma constante. Gênesis 8:4 nos dá outra data específica. Então, a arca repousou no 7º, local omitido. Mês, 17º dia do mês, nas montanhas de Ararat. A arca finalmente parou. Depois de meses flutuando, ela pousou em terra firme. Bem, solo firme que ainda estava coberto de água, mas ainda assim, solo. As montanhas de Ararat. Esta região fica na atual Turquia, perto das fronteiras de Armênia e Irã. É uma região montanhosa, com picos acima de 4.877 metros de altura. A arca pousou em algum lugar dentro dessa cordilheira, mas eles ainda não conseguiam sair. A arca havia parado, mas a água ainda estava muito alto. O pico da montanha onde descansaram estava acima da água, mas todo o resto ainda estava submerso. Então, eles esperaram. Mais espera, mais paciência necessária, mais confiança de que Deus completar o que ele havia começado. Foi somente no 10º mês que os cumes de outras montanhas se tornaram visíveis. Gênesis 8:5 diz: "E as águas foram diminuindo continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, os cumes das montanhas estavam vistos." Imagine o momento em que alguém olhando pela janela percebe algo na horizonte. Eu vejo alguma coisa. Aquilo é terra? É sim. É o topo de uma montanha. O primeiro pedaço de terra que viam em quase 8 meses. Esperança. Era isso que eles deviam sentir. Esperança de que esse sofrimento estivesse chegando ao fim. Esperança de que eles pudessem caminhar em solo firme novamente. Esperança de que a vida pudesse recomeçar. Mas eles ainda esperaram. Porque ver as montanhas e poder partir. A arca eram duas coisas diferentes. A água tinha que recuar muito mais antes que... Tenha cuidado ao abrir a porta e soltar os animais. Então, Noa se preparou para mais uma espera. Mas desta vez, a espera foi diferente. Dessa vez, eles puderam ver progresso. Eles puderam ver a água baixando. Era possível ver mais terra surgindo a cada dia. E Noa começou a planejar. O que eles fariam quando finalmente pudessem partir? Como? Será que eles recomeçariam do zero? O que Deus gostaria que eles fizessem em seguida? Em seguida, veremos Noa entrar em ação.
Ele enviará pássaros para testar as condições. Lá fora, ele observará e aguardará sinais de que a terra está pronta para ser habitada. De novo. E finalmente, depois de mais de 1 ano, ele ouvirá as palavras que tanto esperava, pois vem de Deus. Capítulo 8. A vida dentro da arca. Vamos parar um momento e pensar em como era realmente a vida lá dentro. Arca durante todos aqueles meses. Porque isto não eram férias. Isto foi difícil. Trabalho constante em condições extremamente desafiadoras. Primeiro, considere a logística. A arca abrigava a família de Noé, composta por 8 pessoas, mais representantes de todos os tipos de animais. Quantos animais eram esses? Terra jovem. Os criacionistas estimam que pode ter havido entre 7.000 e 8.000 tipos diferentes de animais, o que significaria, aproximadamente, 16.000 criaturas individuais a bordo da arca, quando você conta os pares e limpa os animais. Isso parece assustador até você se lembrar de algumas coisas. Primeiro, Noé não. É preciso trazer adultos totalmente desenvolvidos de cada espécie. Os animais mais jovens ocupariam o espaço. Ocupam menos espaço, comem menos e são mais fáceis de manejar. Em segundo lugar, muitos animais podem hibernar ou entrar em estados de atividade reduzida. Terceiro, o tipo, em Gênesis, é mais amplo do que nosso conceito moderno de espécie. Noé não precisava de cães e lobos e coiotes, ele precisava de um par da espécie canina. Ainda assim, cuidar de milhares de animais era uma tarefa enorme. Cada um deles, todos os dias, sem exceção, esses animais precisavam de comida e água. Animais diferentes, precisavam de dietas diferentes. Os carnívoros não podiam comer grãos. Os herbívoros precisavam de plantas. Os pássaros precisavam de sementes. A variedade de alimentos que precisava ser armazenada na arca era impressionante. E tudo tinha que se manter fresco por mais de 1 ano. Numa época anterior à refrigeração, como será que eles conservavam os alimentos? Provavelmente por secagem. Grãos armazenados em recipientes hermeticamente fechados. Frutas e vegetais desidratados. Para carnívoros, talvez carne ou peixe desidratados. Provavelmente, a água não era um grande problema. Com toda aquela chuva, coletar água doce era fácil. Teria sido simples. O projeto da arca, com seu teto e janela. Sistema, provavelmente canalizava a água da chuva para áreas de armazenamento. Mas comida e água eram apenas o começo. E quanto aos dejetos? Milhares de animais produzindo resíduos todos os dias. Esses resíduos precisavam ser coletados e descartados, de alguma forma. Alguns pesquisadores da arca acreditam que o projeto incluía pisos inclinados, que permitia que os resíduos fossem lavados através de aberturas no casco. Outros sugerem que eram recolhidos manualmente e lançados ao mar. De qualquer forma, era um trabalho árduo e sem glamour, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Após 1 mês, Sem, Cam, Jafé e suas esposas provavelmente se dividiram. Responsabilidades. Uma pessoa cuida dos pássaros no convés superior. Outra gerência. Os animais grandes ficam no convés do meio. Outro cuida das criaturas menores. O convés inferior. E Noa. Como líder, ele provavelmente coordenava tudo, garantindo o abastecimento. Durou, resolvendo problemas à medida que surgiam, mantendo a paz e a sanidade entre os seus. Família em condições extremamente estressantes. Porque, não se enganem, o estresse era real. Eles estavam confinados em uma caixa de madeira por mais de 1 ano. A arca era grande, mas não quando se a compartilha com milhares de pessoas, de animais. A privacidade era mínima. O espaço pessoal era inexistente.
O barulho teriam sido constantes, o cheiro teria sido intenso, e não havia escapatória. Você não podia sair para passear, você não podia fugir por um tempo, algumas horas. Você estava lá, naquele espaço, com aquelas pessoas e aqueles animais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mês após mês. É provável que tenham surgido tensões familiares. Discussões e desentendimentos provavelmente ocorreram sobre como lidar com as situações, frustração com as circunstâncias, preocupação com o futuro. Todas essas são respostas humanas naturais ao estresse prolongado. Mas, de alguma forma, eles fizeram dar certo. De alguma forma, aquela família permaneceu unida e permanecia unida. Fiéis. A mesma unidade de propósito que os levou a construir a arca e embarcar nela. Eles permaneceram lá dentro. E provavelmente também houve bons momentos. Momentos de riso em torno de uma refeição. Conversa sobre como seria o novo mundo. Planos e sonhos para o futuro. Futuro. Adoração e oração em conjunto. Histórias transmitidas por Noé sobre o seu avô Matusalém e seu tataravô Enoque, que caminhavam com Deus, estava tão perto que o levou para o céu sem que ele morresse. Essas 8 pessoas eram os únicos humanos que restavam vivos. Eram eles, a totalidade. O futuro da raça humana dependia deles. A pressão disso devia ser enorme, imenso, mas o privilégio também o era. Deus os havia escolhido. De todas as pessoas do mundo, Deus havia encontrado Noé, justos, e os filhos de Noé tiveram a incrível honra de serem escolhidos para continuar a linhagem humana. Seus filhos repovoariam a terra, seus descendentes. Isso inclui todas as pessoas nascidas após o dilúvio, incluindo você e eu. Noa também teve tempo para pensar, tempo para refletir sobre o que havia acontecido. Ele havia observado o mundo que ele conhecia chegar ao fim. Ele ouvira os gritos daqueles que não acreditaram até que era tarde demais. Ele havia testemunhado o julgamento de Deus da maneira mais dramática possível. Mas ele também havia experimentado a fidelidade de Deus. Todas as promessas que Deus fez se cumpriram. A chuva veio exatamente como Deus havia dito. A arca flutuou exatamente como Deus havia planejado. Eles estavam preservados exatamente como Deus prometeu. A fé de Noé foi justificada de uma forma espetacular, imaginável. E agora, quando as águas recuaram e as montanhas apareceram, Noé soube o que aconteceria a seguir. Estava se aproximando. A porta se abriria. Eles sairiam. E o mundo começar de novo. Mas quando? Quando seria seguro? Quando Deus lhes diria que era a hora? Noa estava prestes a tomar a iniciativa para descobrir. Capítulo 9. Esperando as águas recuarem. Gênesis 8:6 diz: Ao fim de 40 dias, Noé abriu o castelo e abriu as portas do mar, onde Noé estava sentado. A janela da arca que ele havia feito. 40 dias depois de os cumes das montanhas terem aparecido, Noé abriu a janela. A janela ficava perto do topo da arca, provavelmente com cerca de 45 centímetros de altura, e estendendo-se por toda a largura. Comprimento da embarcação. Ela fornecia luz e ventilação. E agora, ela forneceria uma forma de testar as condições externas. Noé tinha um plano. Ele enviaria pássaros. Os pássaros podiam voar e procurar terra seca. Se encontrassem, ele saberia que a terra estava secando. Se não encontrassem, saber que é preciso esperar mais tempo. Primeiro, ele soltou um corvo. Gênesis 8:7 diz: Então ele soltou um corvo, que continuaram indo e vindo até que as águas secaram da terra. Os corvos são necrófagos. Eles podem comer quase tudo, incluindo animais mortos, flutuando na água. Então,
O corvo voou de um lado para o outro. Provavelmente pousou em destroços. Encontrou comida. Não precisou voltar para a arca. Podia sobreviver. Fora. Mas isso não disse a Noa o que ele precisava saber. Ele precisava saber se havia terra seca com vegetação. Ele precisava saber se a terra estava pronta para sustentar a vida. De novo. Então, ele soltou um pássaro diferente. Uma pomba. Gênesis 8:8-9 nos diz. Ele também soltou uma pomba, para ver se as águas haviam recuado da superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar para descansar. Lugar para a planta do seu pé. E ela voltou para a arca, para ele, pois havia águas sobre a face de toda a terra. Então, ele estendeu a mão e a tomou, e a puxou para dentro da arca, para perto de si. A pomba voltou. As pombas precisam de árvores e vegetação, precisam de terra e plantas. A pomba não encontrou nenhum lugar adequado para pousar, então voltou para Noé. Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para a arca. Consegue imaginar isso? Momento? Noé na janela, observando o horizonte, esperando. E então, o bater de asas. A pomba retornando. A mão de Noé se estendendo. O peso suave do pássaro em a palma da mão dele. O palpitar do coração dela. Ainda não. A terra ainda não estava pronta. Mas espera. Então, Noé esperou mais 7 dias. Depois, soltou a pomba novamente. Gênesis 8, 10, 17. O versículo 11 diz: E ele esperou ainda outros 7 dias, e novamente soltou a pomba da arca. Então a pomba veio a ele à tarde, e eis que havia uma pomba recém-nascida. Uma folha de oliveira colhida estava em sua boca, e Noé percebeu que as águas haviam baixado da terra. Uma folha de oliveira. Uma folha de oliveira recém-colhida. Você entende o que isso significa? Em algum lugar por aí, uma oliveira crescia. Não apenas sobrevivia, mas crescia. Novas folhas. A terra estava voltando à vida. As plantas estavam brotando. As árvores estavam produzindo folhagem. O mundo estava se renovando. Noé segurou aquela folha de oliveira na mão e sentiu esperança. Esperança real, palpável. A enchente estava terminando. O julgamento estava completo. Uma nova vida estava começando. Essa folha de oliveira tornou-se, desde então, um símbolo de paz e novos começos. Ao vermos uma pomba com um ramo de oliveira, pensamos em paz. Essa imagem vem daqui. Momento, a partir dessa pomba que retornou a Noé com a prova de que a terra estava se curando. Mas Noé ainda esperou. Ele soltou a pomba mais uma vez, 7 dias depois. E desta vez, Gênesis 8:12 diz: Então ele esperou mais 7 dias e enviou a pomba, que nunca mais voltou para ele. A pomba não voltou. Ela havia encontrado um lugar para fazer ninho. Ela havia encontrado comida e água e segurança fora da arca. A terra estava preparada. A paciência de Noé durante todo esse processo é notável. Ele não teve pressa. Ele não escancarou a porta assim que a arca pousou na montanha. Ele esperou por sinais. Ele testou as condições cuidadosamente. Buscou confirmação de que era realmente aquilo. É preciso ter cautela antes de agir. Isso é sabedoria. Isso é prudência. Este é um homem que aprendeu a esperar na vontade de Deus. Tempo. Noé passou 120 anos construindo a arca. Ele passou mais de 1 ano dentro dela. Ele não ia estragar tudo sendo impaciente agora. Gênesis 8:13 nos dá outra data específica. E aconteceu nos 6 anos seguintes, que no 6º ano do reinado de Jesus Cristo, Deus realizou o seu Filho unigênito, que estava nos céus e na terra, e no 6º ano do reinado de Jesus Cristo, 101º ano, no 1º mês, no 1º dia do mês, que as águas secaram sobre a terra, e Noé removeu a cobertura da arca, e olhou,
E de fato, a superfície do solo estava seca. O primeiro dia do primeiro mês do 601º ano de Noa. Um novo ano. Um novo Noé removeu a cobertura, provavelmente o telhado ou parte dele, e olhou para fora. O que ele viu? Uma terra que não se parecia em nada com aquela que ele havia deixado. A paisagem mudou completamente. Onde antes existiam cidades, agora não havia nada. Onde antes cresciam florestas, havia lama e detritos. Toda a geografia do All-Mundo havia sido reestruturado. Mas estava seco. A água tinha desaparecido. O solo estava pronto. Então Noé saiu? Não. Ele continuou esperando. Porque mesmo que o chão estivesse seco, Deus ainda não lhe havia dito para partir. E Noé aprendera a esperar pela vontade de Deus. Palavra. Ele esperou mais 1 mês e meio. Gênesis 8:14 diz: E no segundo mês, no 27º dia do mês, a terra secou. Completamente seco. Não apenas seco o suficiente para caminhar, mas completamente seco. E então, finalmente, Deus falou. Gênesis 8:15-17 registra a ordem de Deus. Então Deus falou a Noé, dizendo: Sai da terra e vai para o céu, para o mar, para o céu, para o céu, para o céu, para o mar. A arca, você e sua esposa, e seus filhos, e as esposas de seus filhos com vocês. Tragam para fora, com vocês todos os animais de toda a carne que estão com vocês, aves, animais domésticos e outros seres vivos. Todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra, para que se multipliquem na terra, e sejam fecundos e multipliquem-se na terra. Saia. Depois de mais de 1 ano, Deus disse: Saia. A longa espera havia terminado. O Calvário havia terminado. O novo mundo estava pronto. E a fé e a paciência de Noé estavam prestes a ser recompensadas da maneira mais bela. Você tem esperado por algo? Você tem confiado em Deus por um longo período? Tempo difícil? A história de Noé nos lembra que o tempo de Deus é perfeito. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que sua espera não foi em vão. E me avise, os comentários refletem o que Deus lhe ensinou durante os períodos de espera. Agora, vamos ver Noa dar os primeiros passos em um mundo totalmente novo. Capítulo 10. O retorno da pomba. O momento havia chegado. Deus havia falado. Era hora de deixar a arca. Após 370, Noé ficou confinado por mais de 1 ano dentro de um barco de madeira com milhares de animais. E sua família estavam prestes a sair para o ar livre, para a luz do sol e para a liberdade. Você consegue imaginar como foi aquela manhã? A empolgação, o nervosismo, a expectativa. Eles haviam sobrevivido ao fim do mundo. Eles haviam testemunhado a vontade de Deus, julgamento e a salvação de Deus. E agora eles estavam prestes a se tornar os fundadores de uma nova era da história da humanidade. Gênesis 8:18-19 diz: Então Noé saiu, e seus filhos, sua mulher e seus netos, esposas com ele, todo animal, todo rastejante, toda ave e tudo o que rasteja, na terra, segundo suas famílias, saíram da arca. Noé saiu primeiro, provavelmente. O patriarca, o homem de fé. Aquele que ele ouviu a voz de Deus e obedeceu quando ninguém mais o faria. Ele desceu da arca, para o Monte Ararat. Qual foi a sensação daquele primeiro passo? O chão firme sob seus pés, depois de 1 ano de um movimento de balanço constante. O ar fresco, enchendo seus pulmões, após meses de respirando o ar confinado da arca. O sol em seu rosto, o vento em seus cabelos. A imensidão e a sensação de liberdade após um confinamento tão longo. Sua esposa se juntou a ele. A mulher que acreditara nele, que o ajudara, que suportaram o escárnio, o trabalho árduo e a longa espera. Juntos, eles permaneceram firmes. Na montanha,
contemplou o novo mundo. Em seguida, vieram seus filhos e noras. 8 pessoas. As únicas pessoas que restaram, vivos, de pé juntos em uma montanha, contemplando uma terra vazia. E então vieram os animais. Consegue imaginar? A porta da arca se abriu de par em par, e lá vieram eles. Pássaros alçando voo, planando no céu, suas asas se alastrando. O vento pela primeira vez em mais de um ano. Insetos zumbindo. Pequenos mamíferos, correndo. Animais grandes descendo a rampa com cuidado. Pares de todos os tipos, libertados na natureza para se multiplicarem e povoarem a terra novamente. Deve ter levado dias para soltar todos os animais, garantindo que eles entrassem na direção certa. Observando-os se dispersarem pela paisagem, alguns indo para vales, outros florestas que cresceriam, cada um encontrando seu lugar neste novo ecossistema. E Noé observou tudo com gratidão. Eles tinham conseguido. Cada animal, cada um, membro da família, tudo preservado pelo julgamento, tudo salvo para recomeçar. Mas a primeira ação de Noé não foi construir uma casa ou plantar um jardim. Sua primeira ação foi: a ação era adoração. Gênesis 8:20 diz: Então Noé construiu um altar ao Senhor, e tomaram de todos os animais puros e de todas as aves puras, e ofereceram holocaustos sobre o altar. Um altar. A primeira estrutura construída no Novo Mundo foi um altar. O altar de Noé. Sua primeira prioridade foi agradecer a Deus. Seu primeiro pensamento foi adoração. Seu primeiro ação foi um sacrifício. Ele pegou animais puros, aqueles que Deus havia especificado para o sacrifício, e os ofereceu ao Senhor. A fumaça subiu aos céus. O primeiro culto após o dilúvio. Mundo. O primeiro sacrifício em uma terra purificada. Isso nos diz muito sobre o coração de Noé. Depois de tudo o que ele passou, ele não se vangloriou. Não se parabenizou pela sua sabedoria em construir o arca. Ele não se vangloriou de sua fé. Ele deu glória a Deus. Ele reconheceu que sua sobrevivência não se devia à sua própria força ou inteligência. Foi por causa da misericórdia e fidelidade de Deus. Deus o havia avisado. Deus tinha instruído-o. Deus o preservou. Deus merece todo o louvor. E Deus ficou satisfeito. Gênesis 8:21 diz: E o Senhor sentiu o aroma agradável. Então o Senhor disse em seu coração: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Por causa disso, embora a imaginação do coração do homem seja má desde a sua juventude, nem eu destruam novamente todos os seres vivos, como eu fiz. Deus sentiu o aroma do sacrifício de Noé e ficou satisfeito. Não porque Deus precisasse de algo, o sacrifício, mas porque o sacrifício representava o coração de Noé, sua gratidão, sua adoração, seu reconhecimento da autoridade e bondade de Deus. E Deus fez uma promessa: nunca mais amaldiçoaria a terra. Nunca mais. Ele destruiu toda criatura viva com um dilúvio. Isso foi graça. Isso foi misericórdia. Isso foi o compromisso de Deus com a humanidade, apesar de nossa contínua tendência para o mal. Note que Deus não disse que os humanos deixariam de ser maus. Ele reconheceu que a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. O dilúvio transformou a terra, mas isso não mudou a natureza humana. O pecado ainda existia. O mal ressurgiria. Deus prometeu que sua resposta seria diferente. Por quê? Por causa de Cristo. Porque Deus tinha um plano de redenção que ia além do comum. Julgamento. Porque um dia Deus enviaria seu próprio Filho para morrer pelo pecado da humanidade, para proporcionar um caminho de salvação que não exigisse a destruição da terra. O dilúvio foi necessário para purificar a terra e preservar a linhagem divina
que eventualmente produziria o Messias. Mas também foi a última vez que Deus o usaria. Destruição universal para julgar o pecado. Na próxima vez, e Jesus prometeu que haveria uma, da próxima vez, o julgamento será pelo fogo, não pela água. E antes desse julgamento, Jesus voltaria para resgatar o seu povo, assim como Noé foi resgatado na arca. Noé não sabia de tudo isso, mas ele sabia que Deus era bom. Ele sabia que Deus era fiel. E ele ficou ali naquela montanha, cercado por sua família, olhando para o mundo. Ele foi purificado e adorou. A seguir, ouviremos sobre a aliança que Deus fez com Noé, a promessa que Deus fez, sinal que Deus colocou no céu e que ainda vemos hoje, milhares de anos depois. Cada vez que você a vê, está vendo uma lembrança da fidelidade de Deus para com Noé. Capítulo 11. Entrando em um novo mundo. No alto daquela montanha, Noé e sua família enfrentaram uma tarefa enorme. Eles estavam olhando para um mundo vazio. Um mundo que precisava ser reconstruído. Um mundo que precisava para ser povoado. Um mundo que precisava de fazendas, casas e comunidades. Mas eles não estavam sozinhos. Deus estava com eles. E Deus tinha instruções. Gênesis 9:1 diz: Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sejam fiéis a ele e a seus filhos. E lhes diga: Sejam fiéis a ele e a seus filhos. Fecunde e multiplique-se, e encha a terra. Isso foi quase exatamente o que Deus disse a Adão no jardim do Éden. Seja fiel a Deus. Frutificai e multiplicai-vos. Era um novo começo, um recomeço. Outra chance para a humanidade deve povoar a terra e viver em harmonia com Deus. Mas desta vez, houve algumas diferenças. Deus estabeleceu novas regras para isso. Novo mundo. Gênesis 9:2-3 diz: E o temor e o pavor de vós serão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre todos os seres que se movem sobre a terra, e todos os peixes do mar. Eles são entregues em suas mãos. Todo o movimento, tudo o que vive, servirá de alimento para vocês. Eu lhes dei todas as coisas, assim como ervas verdes. Os animais agora teriam medo dos humanos. Antes do dilúvio, a relação entre os humanos e os animais eram diferentes. Mas agora, haveria uma cautela natural. Animais instintivamente evitaria as pessoas. E os humanos agora podiam comer carne. Antes do dilúvio, os humanos eram vegetarianos. Deus deu-lhes plantas para alimento. Mas agora, neste mundo transformado, Deus expandiu seus horizontes. Dieta que inclua animais. Por que a mudança? Alguns estudiosos acreditam que o clima da Terra mudou dramaticamente. Sem a camada de vapor, a Terra passou a experimentar estações do ano, temperaturas extremas e padrões climáticos que tornaram a nutrição à base de plantas menos adequada e confiável. A carne fornecia proteínas e nutrientes essenciais que ajudariam os humanos a sobreviver neste novo ambiente. Mas Deus acrescentou uma restrição importante. Gênesis 9:4 diz: Mas não comereis no fogo, nem nele comereis carne com sua vida, isto é, seu sangue. O sangue era sagrado. O sangue representava a vida, e a vida pertencia a Deus. Esse princípio mais tarde seria expandida na lei mosaica e finalmente cumprida em Cristo, cujo sangue foi derramado pela vida do mundo. Então, Deus abordou algo ainda mais sério. Gênesis 9:5-6 diz: Certamente, pois exigirei o sangue da tua vida, da mão de cada fera eu o tomarei. Exigirei isso, e da mão do homem. Da mão do irmão de cada homem eu irei exigem a vida do homem. Quem derramar sangue humano, pelo homem, o seu sangue será. Derrame, pois a imagem de Deus, ele fez o homem.
Assassinato não seria tolerado. A vida humana era sagrada porque os humanos foram feitos em imagem de Deus. Se alguém tirasse a vida de outra pessoa, perderia a sua própria vida. Este era o fundamento da justiça e da pena capital. Antes do dilúvio, não havia um sistema de justiça estabelecido. Caim assassinou Abel. E, embora Deus o julgasse, não havia autoridade humana para fazer justiça. Mas agora, neste novo mundo, Deus estava estabelecendo o governo humano. A humanidade seria responsável por manter a justiça e proteger a vida. Isso nos revela algo importante. Deus valoriza a vida humana acima de tudo. Na criação, somente os humanos carregam a imagem de Deus. E assassinar um ser humano é atacar a Deus, imagem do próprio Deus. Deus repetiu a ordem. E quanto a vocês, sejam fecundos e multipliquem-se. Deem à luz a todos os seus filhos. Abundem na terra e multipliquem-se nela. Tenham filhos, muitos filhos, espalhar por toda a terra. Isso não era opcional, era uma ordem. O mundo precisava, para ser repovoado. E então, Deus fez algo belo. Ele fez uma aliança, não apenas com Noé, mas também com outros, com toda a criação. Gênesis 9:9-11 diz: Quanto a mim, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com os seus descendentes depois de vocês, e com todos os seres viventes que estão com vocês, as aves, o gado, e todos os animais da terra que estão contigo, de todos os que saem da arca, todos os animais da terra. Assim, estabeleço a minha aliança convosco. Nunca novamente toda a carne será destruída pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Uma aliança, uma promessa vinculativa, um compromisso incondicional de Deus com a humanidade e a toda a criação. Nunca mais um dilúvio destruiria toda a vida. Nunca mais as águas cobrem a terra. Esta era a palavra de Deus, e a palavra de Deus não pode ser quebrada. Mas Deus não apenas fez a promessa, Ele deu um sinal visível e belo, um sinal inesquecível que lembraria a cada geração a sua fidelidade. E isso nos leva ao nosso capítulo final, o sinal que ainda aparece em nossos céus. Hoje, a promessa que se estende pelos céus após cada chuva, a lembrança que Deus cumpre a sua palavra. Capítulo 12. A promessa do arco-íris. Gênesis 9:12-13 diz: E disse Deus: Este é o sinal da aliança que eu faça entre mim e você, e todos os seres viventes que estão com você, para sempre. Gerações. Eu coloquei meu arco-íris na nuvem, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Um arco-íris. O sinal da aliança de Deus seria um arco-íris. Agora, algumas pessoas se perguntam se existia um arco-íris antes do dilúvio. Se não havia chuva, como pode haver arco-íris? Mas os arco-íris são simplesmente a refração da luz, através de gotículas de água. Até mesmo a névoa pode criar um arco-íris sob as condições certas. Portanto, é provável que os arco-íris já existissem antes do dilúvio. Mas agora, Deus estava dando um novo significado ao arco-íris. Ele o estava transformando de um simples fenômeno óptico transformado em um sinal sagrado. Toda vez que os humanos viam um arco-íris, eles se lembrariam da promessa de Deus. Cada vez que a luz se curvava através da chuva para criar, aquele arco de cores seria um testemunho da fidelidade de Deus. Deus prosseguiu nos versículos 14 e 15. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, que o arco-íris seja visto nas nuvens, e eu me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e você e todos os seres vivos de toda a carne. As águas irão, nunca mais se torne uma inundação para destruir toda a carne. Quando eu trago uma nuvem, perceba isso, Deus não disse chove, mas quando Ele traz nuvens,
Deus controla o clima. Ele envia a chuva. Ele forma as nuvens. E quando isso acontece, quando a chuva cai e o sol brilha através dela, o arco-íris aparece. E o arco-íris lembra a Deus de sua aliança. É claro que Deus não se esquece. Deus não precisa de lembretes. Mas, em termos humanos, Deus está dizendo que o arco-íris representa o seu compromisso. É uma expressão visível de uma promessa invisível. Gênesis 9, 16, 17 conclui: o arco-íris estará nas nuvens, e eu o verei, para lembrar a aliança eterna entre Deus e toda criatura vivente, toda a carne que há na terra. E Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Aliança eterna, não temporária, não condicional, eterna. Enquanto houver, a terra existe, esta aliança permanece. Nunca mais um dilúvio destruirá toda a vida. Pense no que isso significa. Cada arco-íris que você já viu é a realização de um desejo, a promessa de Deus a Noé. Cada arco de cor no céu, após uma tempestade, é um lembrete de que Deus cumpre sua palavra. 4.000 anos depois, o arco-íris ainda. A promessa permanece. Deus continua fiel. Mas o arco-íris também nos lembra de outra coisa. Ele nos lembra que o julgamento é real, mas a misericórdia também o é. Deus julgou o mundo com o dilúvio. O pecado tem consequências. A maldade traz destruição. Mas em meio ao julgamento, Deus ele providenciou a salvação. Ele preservou Noé. Ele abriu um caminho de escape. Ele demonstrou misericórdia. E esse padrão continua ao longo das Escrituras. Deus julga o pecado, mas Deus também ele oferece salvação. Ele destruiu Sodoma e Gomorra, mas resgatou Ló. Ele julgou o Egito, mas salvou Israel. Permitiu a queda de Jerusalém, mas preservou-a, um remanescente. E por fim, Deus julgou o pecado na cruz. Quando Jesus morreu, ele carregou todo o fardo, o peso da ira de Deus contra o pecado. O julgamento que merecíamos recaiu sobre ele. E todo aquele que crê nele encontra a salvação, assim como Noé encontrou a salvação na arca. Por isso Jesus comparou o fim dos tempos aos dias de Noé. Em Mateus 24, 37 e 39, ele disse: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e casavam-se. E dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não sabia, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem seja. A vida seguirá normalmente. As pessoas comerão, beberão, casarão e seguirão seus sonhos, prazeres. Eles ignorarão os avisos. Eles zombarão daqueles que acreditam. Eles acham que tudo continuará como sempre foi. E então Jesus voltará. A porta se fechará. E aqueles que creram serão salvos, enquanto aqueles que o rejeitaram enfrentarão o julgamento. A história de Noé não é apenas história antiga. É uma representação profética do que está por vir. É um aviso para todos os que estão vivos hoje. Assim como Deus julgou o mundo na parábola de Noé, no dia em que ele julgará o mundo novamente, ele o julgará. Mas assim como Deus providenciou a salvação através do arca, ele oferece salvação por meio de Jesus Cristo. A questão é: de que lado da porta você estará quando ela se fechar? Noé estava naquela montanha, sua família ao seu lado, o arco-íris se estendendo sobre ela. Céu. E ele conhecia a fidelidade de Deus. Ele havia experimentado o julgamento de Deus e a Deus misericórdia. Ele tinha visto as promessas de Deus se cumprirem. E confiou em Deus para o futuro. O restante do livro de Gênesis nos conta que Noé viveu mais 350 anos após o dilúvio. Ele viu seus descendentes se multiplicarem. Observou a terra ser repovoada.
viu cidades ressuscitar. E ele morreu aos 950 anos, tendo vivido duas eras completamente diferentes, mundos diferentes. Mas seu legado continua vivo. Toda vez que chove e o sol aparece, e um arco-íris aparece, e nos lembramos de Noé, lembramos de sua fé, lembramos de sua obediência. Nós nos lembramos da promessa de Deus. Nós nos lembramos de que o julgamento é real, mas a salvação também é. A história de Noé nos ensina várias verdades cruciais. Primeiro, fé significa acreditar em Deus, mesmo quando ninguém mais o faz. Noé se destacou em sua geração. Ele acreditou quando todos zombaram dele. Ele obedeceu quando todos o consideravam tolo. Isso é verdadeira fé. Em segundo lugar, a obediência exige ação. Noé não apenas acreditou na advertência de Deus. Ele agiu de acordo com isso. Construiu a arca. Passou 120 anos se preparando. Trabalhou quando era. Foi difícil, e quando o progresso parecia lento, ele terminou o que Deus lhe disse para começar. Terceiro, a salvação é provisão de Deus, não conquista humana. Noé não foi salvo. Ele mesmo, por ser bom o suficiente ou inteligente o suficiente. Deus providenciou o plano para a arca. Deus trouxe os animais. Deus fechou a porta. Deus os preservou durante o dilúvio. A salvação, do princípio ao fim, foi obra de Deus. Em quarto lugar, a paciência de Deus tem limites, mas a sua misericórdia é real. Deus esperou 120 anos. Antes de enviar o dilúvio, Ele deu à humanidade inúmeras chances de se arrepender. Mas quando a porta se fechou, o tempo da graça terminou. Contudo, mesmo no julgamento, Deus mostrou misericórdia, preservando Noé. Finalmente, Deus cumpre suas promessas. O arco-íris ainda aparece depois de cada chuva, apenas como Deus disse que aconteceria. O dilúvio nunca mais destruiu toda a vida, exatamente como Deus havia dito. Prometeu. E um dia, Jesus voltará, assim como Deus prometeu. Podemos confiar. A palavra de Deus por completo. E você? Já respondeu ao aviso de Deus sobre o julgamento vindouro? Você já entrou na arca da salvação que Deus providenciou por meio de Jesus Cristo? Você acreditou na palavra de Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor zombava de você? A porta ainda está aberta. A paciência de Deus ainda se estende. O convite para a salvação ainda está disponível. Mas um dia, assim como nos dias de Noé, a porta se fechará. Fechar. Um dia, o tempo para decidir vai acabar. Um dia, será tarde demais. Não espere até que a chuva comece a cair. Não espere até que o julgamento comece. Acredite. Agora. Arrependam-se agora. Voltem-se para Jesus agora. Entrem na arca da salvação enquanto a porta está aberta. Ainda aberto. Se esta história lhe chamou a atenção, se você quiser saber mais sobre como ter se você tem um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, deixe um comentário abaixo. E por favor, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a história de Noé. Alguém que precisa. Entenda que a fé importa, que a obediência conta, que o julgamento é real e que Deus providencia a salvação. Obrigado por me acompanharem nesta jornada pela história de Noé. Inscrevam-se se quiserem. Quer ouvir mais histórias bíblicas contadas em detalhes? Ative o sino de notificações para receber alertas. Não perca o próximo. E que você, como Noé, caminhe fielmente com Deus. Não importa o que o mundo ao seu redor esteja fazendo. O arco-íris no céu ainda está lá, lembrando-nos de que Deus é fiel, agora e para sempre. Amém.